Oi pessoal, esse é um projeto da Igreja para Sempre. Nos acompanhe nas redes sociais, os links estão abaixo desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe. Tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre medo. Quem aí já passou por medo ou sente medo? Né? Todos nós temos medo de alguma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho medo de bicho. Tenho medo de rato, tenho medo de cobra. Se eu tiver eu e a cobra, acho que fica nós duas paralisadas e nós não fazemos nada, ficamos paralisadas. Então eu vou falar sobre medo. Eu até me lembro uma vez que em casa eu tinha meus filhos pequenos e entrou um ratinho desse tamanhozinho. E o meu marido também tem medo. E o que a gente fez? A gente colocou as crianças dentro do quarto e pegamos as cadeiras e fomos fazer assim, uma cadeira espaçada da outra, e fomos andando em cima das cadeiras e com a vassoura fomos empurrando o rato. Então olha para você ver o que o medo faz com a gente, com um ratinho desse tamanhozinho. Fez eu andar em cima das cadeiras para expulsar esse rato. Nem me lembro mais o que aconteceu, qual foi o fim disso, só tem essa imagem. E isso que o medo faz com a gente. O medo faz a gente colocar uma lente de aumento, sabe aquela lente de aumento? Igual aqui eu uso meu óculos, porque hoje eu preciso de um óculos para enxergar melhor, para aumentar. Mas aquela lente de aumento bem grande mesmo, às vezes a gente coloca essa lente de aumento no nosso medo. E o medo parece bem maior do que realmente ele é. As coisas parecem bem maior do que realmente ele é. Então é isso que o medo faz com a gente. O medo nos limita. O medo nos paralisa. Faz a gente ficar parado sem se mover. Tem medo que acontece com a gente. E isso que eu quero falar para você hoje. Está escrito em Deuteronômio 31, 7. Então Moisés convocou Josué, ele disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou a seus antepassados e que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. Olha para você ver, o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você e Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, queridos, Moisés estava falando, inspirado por Deus, falando para Josué: não tenha medo, não desanime. Os erros, queridos, os erros não nos fazem parar. Né? Se a gente erra, a gente vai e tenta de novo, a gente pode consertar. Agora o medo sim, o medo nos limita, o medo nos paralisa. Então eu coloquei aqui, vi 4 coisas que Moisés falou para Josué. Primeiro que ele falou, seja forte. Segunda coisa que ele falou, seja corajoso. A terceira coisa, não tenha medo. E a quarta coisa que Moisés falou, não desanime. Então, queridos, não desanime. E eu quero falar com você, comentar sobre essas 4 coisas que Moisés falou. A primeira que eu quero falar sobre não ter medo. Você já viu uma pessoa com medo? Ela não consegue sair do lugar, ela fica paralisada e ela não consegue nem curtir as coisas boas que acontecem, que está na frente dela. O medo é muito ruim, queridos. O medo faz a gente ficar no mesmo lugar, a gente não consegue avançar porque o medo está nos paralisando. Quem aí tenha, às vezes, medo de altura,
medo de bicho, como eu falei, medo de avião. Tem pessoas que têm medo de viajar de avião e eles, às vezes, já até ganhou uma passagem para um passeio de avião e ela não foi porque o medo a paralisou, porque ela tem medo de avião e ela não vai conseguir curtir as coisas boas da vida, porque o medo está paralisando, ela não vai conhecer lugares novos. Por quê? Porque ela não consegue andar de avião, ela não vai curtir. Eu me lembro de uma vez que nós fizemos um passeio com a família, né? Passeio de família, 20 pessoas da família, pouquinho, né? E aí tinha um prédio, um dos prédios, né, maiores do mundo. Nós fomos subir esse prédio para conhecer lá de cima, conhecer o prédio, tudo. E foi toda a família. Só que fomos de elevador bem alto, muito alto. Daí quando abriu o elevador lá em cima, uma das irmãs minha, ela travou, encostou no elevador, começou a gritar: eu quero descer, quero descer, quero descer, eu não consigo sair, eu quero descer. Ela ficou paralisada, ela ficou em pânico: eu quero descer, não consigo, não consigo. Ela teve que descer, queridos. E só que ela desceu sozinha e ficou toda a família lá. Nós ficamos lá, curtimos, conhecemos, porque tinha um ambiente bem legal lá em cima, mas ela não conseguiu, ela teve que descer, ela não conseguiu curtir. Então, isso que acontece com o medo em nossa vida. O medo impede a gente de crescer, nos impede de avançar, nos impede de conhecer coisas novas. Talvez você tenha medo de abrir uma empresa. Eu não sei qual é o seu medo, queridos, mas eu sei que todos nós temos algum medo. Alguns a gente até consegue enfrentar, mas dependendo do medo, a gente vai paralisando, vai e a gente não consegue enfrentar. Talvez você tenha um desejo de abrir uma empresa, mas você tem medo. Talvez você tenha desejo de casar, você está até planejando para casar, mas você fica com medo. Talvez você está com um desejo de ter um filho. Criar um filho, educar, sempre foi difícil, queridos, nunca foi fácil. Mas esse medo está te paralisando. Talvez você tenha medo de liderar, você já estudou, você planejou, você está capacitado, mas o medo está paralisando você e você não está conseguindo liderar. Medo de errar, tem pessoas que têm medo de errar. Né? O que está te amedrontando? Igual eu falei, queridos, o erro não nos limita. Um erro você pode tentar de novo, logicamente não da mesma maneira, mas você pode tentar de novo. Mas o medo sim, o medo paralisa, a gente não consegue, às vezes, sair do lugar. O medo te atrasa, o erro pode te atrasar, mas você continuar e ir avançando. Mas o medo não, o medo você vai ficar parado. Você vai ficar paralisado. E quanto mais a gente deixar esse medo tomar conta da nossa vida, mais ele vai tomando espaço e dominando a sua vida. Mais coisas com medo vai aparecendo sobre a sua vida e você vai paralisando, o medo vai impedindo você de avançar. E você já avaliou, você já planejou, Deus está dando a direção para você, mas mesmo assim esse medo está te paralisando. Eu quero falar para você aí, você que está assistindo essa mensagem, fale para você mesmo: medo, você não vai me parar, você não vai me paralisar, eu vou avançar, eu vou seguir em frente, eu vou conseguir. Vença esse medo, queridos. A segunda coisa que eu quero falar com você: não desanime. O que é não desanime? É você não tirar o ânimo. Tenha ânimo. Seja uma pessoa animada, seja uma pessoa feliz. Mesmo tendo lutas, você está animado ali, porque você não está perdendo o ânimo. Por que você não perde o ânimo? Porque você está no centro da vontade de Deus.
Você está ali no caminho com Deus e daí você não perde o ânimo, porque você está no centro da vontade de Deus. Porque você pode ter tudo, olha bem o que eu estou falando para você, você pode ter tudo e não ter nada. Saul, ele tinha tudo, ele era o rei, ele tinha família, tinha bens, todo mundo seguia ele, todo mundo seguia as ordens dele, mas ele tinha medo, né? Ele entrava em pânico, ele era atormentado, ele precisava até de Davi para acalmá-lo e dar a paz para ele. Mas ele tinha tudo, mas não sentia que não tinha nada. Por quê? Porque o desânimo, a insegurança entrou na vida dele e o medo, daí deixou o medo entrar, dominar. Agora, você pode não ter nada, e ter tudo, porque você está no centro da vontade de Deus, você está no caminho com Deus, você está caminhando, seguindo a direção de Deus. Josué, ele esteve na cova, ele foi vendido como escravo, ele foi para a prisão e mesmo assim, aonde ele estava, ele mudava o ambiente que ele estava. Por quê? Porque ele não deixava a circunstância, ele não deixava as coisas mudarem o ânimo dele, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Ele mudava, queridos, ele era como escravo, e ele mesmo assim, eu vou ajudar aqui o meu rei, eu vou ajudar aqui o meu dono. E ele ficou amigo do dono. Daí depois ele foi para a prisão, ele mudou o ambiente da prisão, ele organizou, ele ajudou as pessoas que estavam lá, direcionou as pessoas que estavam na prisão. Por quê? Porque ele era uma pessoa animada, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Ele não deixou as coisas tirarem o ânimo, tirarem ele do centro da vontade de Deus. E se Deus quiser, queridos, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Deus é Deus. Aqui eu coloquei aqui Provérbios 13, 12, que diz: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Querida, a esperança dá vida para você. Olha aqui, a esperança adiada faz o coração ficar doente. Agora, a esperança, se você ficar adiando pelo medo, ficar adiando o que você está no seu coração, o propósito de Deus para a sua vida, você pode ficar doente. Olha o que a Bíblia diz, você pode ficar doente. Então, não perca a esperança. Continue, caminhe, não deixe o medo te paralisar, avance, seja uma pessoa animada. Hábitos, queridos, nós temos vários hábitos, mas hábitos bons e hábitos ruins. Nós temos, né, hábitos bons e hábitos ruins. Um hábito bom, joia, mas nós precisamos mudar esses hábitos ruins. Talvez você tenha mania, que às vezes foi na sua casa, foi criada assim, de ficar falando da vida dos outros, fofocando. Talvez você tenha uma mania, um hábito ruim de mentira. Talvez você tenha um hábito de murmurar. Você tem um hábito de murmurar e tudo você murmura, tudo você tem dúvida. E como que você faz para tirar esse hábito ruim da sua vida? Você fazendo 21 dias consecutivos. É comprovado, queridos, que pelos psicólogos, se nós fizermos 21 dias consecutivos, a gente começa a acreditar, a gente começa a mudar o ambiente. Então, faça 21 dias consecutivos, no caso de fofocar ou mentira, né? Eu creio que você não tem esse costume diário de fazer isso. Então, faça 21 vezes consecutivas. Todas as vezes que você for falar da vida de alguém, você fala assim, não, eu fiz esse propósito comigo mesmo. Eu não vou falar da vida do outro.
eu fiz esse propósito, eu não vou mentir, vou falar a verdade. Vai acontecer as coisas para você continuar cometendo essa falha, mas você que fez um propósito com você mesmo, você não vai fazer mais. Se você fizer isso, eu garanto para você, queridos, o ambiente, o ânimo, a vontade, a murmuração que você tinha, tudo que você murmurar, você vai fazer 21 dias, não vou murmurar, não vou reclamar da minha vida, não vou reclamar, vou mudar o ambiente, assim como José fez, ele mudava o ambiente, muda o ambiente. Como que você muda o ambiente? Mudando as suas atitudes, tirando essas coisas ruins que você fazia. Faça isso 21 dias consecutivos, você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Então, querido, troque o seu fardo pesado, dá com Deus, deixa Deus cuidar da sua vida, sabe? Tenha ânimo, tenha uma vida mais leve, mais tranquila, mais animada, que eu estou falando sobre, né, o ânimo. Outra coisa que eu quero falar para você, ser forte. O que é ser forte, queridos? É ter energia espiritual e energia mental. Isso é ser forte. Como que a gente se fortalece assim, fortalece o nosso físico? Malhando todos os dias, né? Se todos os dias a gente ir na academia, fazer exercício físico, a gente vai se fortalecendo o nosso físico. E como que nós vamos fortalecer o nosso espírito e a nossa mente? É buscando o Espírito Santo. Então, como que você busca o Espírito Santo? Tendo intimidade com Ele. Como assim, pastora? É você tendo intimidade com Ele, é igual você faz com as pessoas. Como que você tem intimidade com as pessoas? Você começa a ligar para as pessoas diariamente, você começa a contar da sua intimidade, você elogia, você se alegra, você se diverte com a pessoa, conta os seus momentos de lutas. Isso é intimidade com o Espírito Santo. É você falar, você diariamente ter uma vida com o Espírito Santo. É falando com Ele, conversando com Ele, é buscando. E como que você conversa? Conversando. A gente fala em oração, mas a oração é a gente estar conversando com Deus. E como que a gente conhece mais Deus? É lendo a palavra de Deus. Isso a gente vai conhecendo mais Deus. E isso vai fortalecendo o seu espírito. Se você tiver com o seu espírito forte, fortalecido em Deus, e a sua mente vira uma luta, vira uma adversidade, ali a sua mente enfraquecer pelas lutas ou pelas palavras negativas, ali te enfraquecer, se o seu espírito estiver forte, ele vai sustentar você. Mesmo quando a sua mente ali se render às lutas ou palavras, ali o Espírito vai te fortalecer. Agora, se você estiver com seu espírito fraco, a hora que vir a luta, a hora que vir uma palavra de maldição, uma palavra negativa, você vai se render. Daí é onde entra o medo, entra o pânico, entra a depressão, tudo isso. Agora, a quarta coisa que Moisés falou para Josué, coragem. Vocês sabem o que é coragem? Coragem, queridos, é ter energia para executar tarefas difíceis, né? Lógico que a gente tem tarefas difíceis, todos nós às vezes passamos por tarefas difíceis. Então, coragem é para executar, é ter energia para executar tarefas difíceis. É para você enfrentar, coragem é para você enfrentar, para você ser perseverante, que você vai conseguir. E Moisés falou para Josué, ser forte, então ter energia espiritual e tenha coragem, para quê? Tem energia para executar tarefas difíceis, porque vai ter tarefas difíceis. Né? Na vida tem tarefas difíceis, nem sempre é um mar de rosa. Então, vamos ter coragem, como Davi. Queridos, Davi, ele era um menino. A Bíblia diz que ele era um menino. E ele, com a coragem e com a força no Senhor, ele derrubou um gigante com uma pedrinha.
Ele derrubou o gigante e por quê? Porque ele tinha coragem, ele teve coragem. Então, se nós tivermos com a força no Senhor, né, o espiritual, estar fortalecido, e a coragem, energia, nós vamos vencer qualquer batalha que vier sobre a nossa vida, qualquer medo. Medo não pode te parar. Avance diante do medo e que ele vai recuar. Que eu já li para você em Deuteronômio 31, 8, diz: o próprio Deus irá à sua frente. Ele estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Olha, queridos, Deus não vai te deixar, Ele está na sua frente. Basta você continuar nos passos de Jesus e você vai vencer todo medo, toda batalha que vier sobre a sua vida, você vai vencer. Porque Ele nunca te deixará, nunca o abandonará, porque você está no centro da vontade de Deus. Então, para isso, queridos, é para isso que que eu estou falando aqui hoje, para você não deixar o medo te dominar, para você vencer o medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Ame a Deus, querido, se ame, e ele não vai ter, o medo não vai ter força sobre a sua vida, o amor vai expulsar todo medo, vai tirar todo medo sobre a sua vida. Então não tenha medo, não pare, queridos, avance, expulsa esse medo. O que aconteceu com Josué, o que aconteceu com Josué? Né, depois que ele ouviu essa palavra, que ele tinha que guiar o povo para Israel, para a terra prometida. Ele foi na força do poder do Senhor Jesus e ele venceu toda a batalha. Ele venceu, queridos, toda a batalha. Não deixa o medo te dominar. Então vamos mudar o nosso pensamento. Vamos mudar e vamos avançar. Amém? É isso que eu quero dar essa palavra hoje para você. Eu não sei qual o medo, o que estava te paralisando, o que estava impedindo você de avançar, que estava ali, que ficou travado e não conseguiu. Mas se fortaleça no Senhor. Tenha coragem, energia para vencer as tarefas difíceis. Você vai vencer em nome de Jesus. Eu quero orar para você hoje, que estava ali, algo estava te paralisando, algo estava impedindo você, ou de mudar de uma cidade para outra, ou de abrir uma empresa. Eu não sei, queridos, ou medo de fazer um passeio, medo das coisas, medo de dirigir. Tem pessoas que têm medo de dirigir. Ali prefere andar a pé do que dirigir, porque o pânico já tomou a sua mente, controlou sua mente, o medo controlou sua mente. Não deixe o medo controlar sua mente, deixe o Espírito Santo controlar a sua mente, em nome de Jesus. E eu vou orar e esse medo, você vai avançar, esse medo não vai ter força sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, estou aqui, Senhor, dando essa mensagem. Que o Senhor Jesus venha estar rompendo agora, arrancando todo esse medo, que eles venham te amar. A Bíblia diz que o amor expulsa todo medo, que eles venham te amar, que eles venham desejar ao Senhor e esse medo venha ser expulso da mente e do coração dessa vida dessas pessoas, que eles venham conquistar o que o Senhor Jesus colocou para cada um, que eles possam estar sempre no centro da vontade de Deus, estar com ânimo, porque estar confiante, porque Deus vai mudar a circunstância, assim como fez com José. José esteve na prisão, foi preso, tudo, mas ele chegou a ser governador. Então, queridos, saiba você, Deus tem um propósito na vida de você. Então, siga em frente, rompa esse medo, avance em nome de Jesus. Deus abençoe.